Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de abordar um tema muito atual dos nossos dias, não é mesmo? Tristeza na alma. Quando a depressão chega, a ansiedade, a síndrome do pânico, quando elas aparecem, o que a gente deve fazer? E aqui eu vou te dar bases bíblicas sobre o que Jesus fez quando ele teve essas experiências com a tristeza na alma. Porque sim, Jesus passou por isso. Você acha que não? Ele não foi uma pessoa depressiva, tal, mas ele experimentou o que era tristeza, e tristeza profunda. Vamos ver o que Lucas capítulo 22, o versículo 45 vai nos dizer. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem, para que não cedam à tentação. Jesus, no caso aqui, ele foi para o Monte das Oliveiras orar, se preparar, porque era chegada a hora. Era chegado o momento em que ele iria se entregar por mim, por você. Ele iria experimentar a humilhação, o abandono, o desamparo. Ele iria apanhar. Então ele estava preparando o espírito dele para esse momento tão difícil. E aqui ele chama alguns dos seus discípulos mais próximos para que fossem ali orar junto com ele, para fortalecer. A gente sabe que nesses momentos que a gente está triste, às vezes a gente precisa de um colo, às vezes a gente precisa de um ombro, alguém que vai nos ouvir. E era mais ou menos isso que Jesus esperava dos discípulos, que eles fossem ali junto com ele, viver daquela intensidade. Lógico que não tanto, porque quem iria passar pela cruz iria ser Jesus e não os discípulos. Mas ele queria sim que as pessoas ali, que esses discípulos, fizessem esse papel de talvez, ajudar ele em oração nessa questão. E quando ele volta, os discípulos estão orando, porque eles estão exaustos de tristeza. Quantas vezes a sua alma não fica abatida, desesperada ou triste? A nossa alma, a gente vive esse conflito com a nossa alma, principalmente nos dias de hoje, onde temos várias questões que nos fazem frustrar, várias situações que vão nos fazer querer parar. Mas aqui Jesus ele fala assim, ele chega para os discípulos, encontra eles lá nesse estado, meio que entregues a essa tristeza. E ele fala assim, levantem-se e orem. Jesus ali tá dando não vou dizer uma ordem, mas ele tá dando aquele ânimo que talvez falta pra gente. Primeiro ele pede para que a gente se levante, se posicione, porque vamos combinar, se a gente se entregar a essa tristeza, nada vai mudar, muito pelo contrário. A tendência é o quê? Piorar. Não é mesmo? Você vai parar a sua vida, você vai estagnar, você não vai conseguir dar nenhum passo para frente, nem outro para trás, e aí você vai ficando aflito porque os dias estão passando e você está deixando de viver aquilo que Deus sonhou para você. Não é mesmo? E aqui Jesus ele fala, levante-se e ore. Porque ore, gente, sabe quando você está passando por alguma aflição e às vezes você fala, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir passar por isso. E aí você supera, você levanta, você vem uma força que você não sabe de onde vem e você consegue superar aquilo que você achava que era impossível de acontecer, impossível de superar. Essa força, quem te dá ela é Deus. Essa força ela vem de Deus. Por isso Jesus nos instrui a orar. Quando ele fala que com ele o fardo é leve, o jugo é suave, é porque ele está dizendo, entrega para mim esse jugo, que comigo você vai passar por essa provação, você vai passar por essa tristeza profunda, mas eu renovo suas forças, eu te dou forças para que você consiga superar. Isso é tudo com Jesus, não tem outra forma, não tem outro jeito. É claro, se você se encontra aí depressivo, ansioso, com síndrome do pânico, gente, nós precisamos procurar ajuda sim. Precisamos ir até um psicólogo, um psiquiatra que seja, a gente precisa aprender a cuidar de nós mesmos. Quando a gente não cuida das nossas frustrações, das perdas que a gente teve, o nosso corpo começa a demonstrar sinais. Então, a gente precisa aprender sim a cuidar,
aprender que a gente vai desconstruir e começar a se reconstruir. Por quê? Tem um versículo aqui que eu achei muito incrível. Deixa eu ver onde é que tá. Peraí que eu quero mostrar pra vocês. Isaías, peraí. Isaías 53, 3. Vamos dar uma passeada pela Bíblia. E eu vou te mostrar o que Jesus fez. Presta atenção nesse trechinho. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Damos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que possamos ser curados. Todos nós desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Então, o que eu quero mostrar aqui, Jesus, ele foi tão incrível, e ele mostrou que, tudo que nós jogamos em cima dele, porque foi por causa dos nossos pecados, aqui como diz, das nossas dores, que Jesus se deu naquela cruz. Toda essa frustração nossa que foi jogada em cima dele, ele não fez com que isso paralisasse, muito pelo contrário. Ele sempre, quando ele precisava, era em Deus que ele buscava o refúgio dele. Mas você vai dizer para mim, Jesus era Deus, Jesus era mais fácil. Não, querido, não era mais fácil. Porque quando ele veio aqui na terra, ele se fez homem. Ele teve os mesmos sentimentos que eu e você hoje temos. Ele passou por exatamente tudo o que eu e você passamos. E todas as vezes que Jesus chora quando Lázaro morre, ele se retira do meio do povo, ele vai para o mar, entra no barco, vai para o mar, e ali ele vai ter um tempo com Deus, um tempo de cura. E nós precisamos entender que quando nós passamos alguma frustração, nós precisamos buscar o tempo de cura. Talvez vai ser um tempo com Deus, talvez vai ser o ir ao psicólogo e conversar, e entender o porquê de algumas coisas. Precisamos entender que precisamos do tempo de cura para tudo. Se é um término de um casamento, há uma frustração ali. Se é alguém que você perdeu, você precisa ser curado e entender que existe vida após todas essas perdas. Após um fim de um casamento, você pode se reencontrar em você. Idealizar sonhos, procurar conquistar coisas que você não fez e deixou de fazer. Se você perdeu alguém, entenda que em Deus você pode ser curado. Em Deus você pode ser sarado. Ele é quem Ele é quem traz o consolo para as nossas vidas. Então que você fique com essa palavra hoje e que quando essa tristeza vier, quando ficar difícil, se lembre que Jesus ele conseguiu superar tudo, todas essas questões, e nós podemos superar isso nele. Nós temos que entender que o Espírito Santo ele está pronto a qualquer momento para que a gente queira conversar com ele. Precisamos aprender a procurar nas pessoas certas, as pessoas que realmente se importam e as pessoas que realmente querem te ajudar. Não fique paralisado nessa tristeza, não deixe a sua vida essa tristeza toda, essa depressão ou essa ansiedade, esse síndrome do pânico te parar. Levante-se agora, se posicione, pegue lá um papelzinho, uma caneta e vai escrever aquilo que você sonha, sabe? Seja ousado, pode parecer impossível, entenda, tudo pode ser realizado, tem coisas que são a longo prazo, tem coisas que vão ser mais fáceis de você conquistar, mas se posicione, saia da sua zona de conforto. Deixe isso de lado. Eu sei que é meio duro de falar e às vezes
quando a gente quer compartilhar com alguma pessoa algum momento de que a gente tá meio desesperado, as pessoas não vão conseguir compreender. Só que só tem uma coisa, só você vai conseguir sair disso. Ninguém consegue tirar você disso. É você mesmo. Então, nesta manhã, eu quero dizer para você, levante-se, vá orar, vá ter um tempo com Deus, deixe Ele ser o seu refúgio, realmente descanse nele e dê um passo de cada vez. Vai ter dia que você vai conseguir fazer exatamente tudo que você planejou. Hoje eu vou levantar, vou fazer tal coisa, vou fazer aquilo outro. Vai ter dia que você não vai conseguir. Dê o seu tempo, respeite o seu momento. E quando você não conseguir, não fique frustrado porque você não conseguiu levantar da cama ou sair do quarto. Deixa, vive aquele momento. E pense, hoje eu não consegui. Amanhã vai ser um outro dia, onde eu vou levantar melhor, onde eu vou conseguir caminhar e fazer as coisas que eu preciso fazer. Espero que vocês fiquem com essa palavra, tenham um tempo com Deus, deixem o Espírito Santo falar com vocês. Em nome de Jesus.